E hoje temos aqui na Casa de Jesus, para fazer a explanação da noite, o amigo Ilo Matos, que é da Sexta URI da região de Joinville e trabalhador do Núcleo Espírita Eurípides Barçanufo. Ele irá nos falar hoje sobre reencarnação. Que Jesus o abençoe. Cuidar para não... Boa noite a todos. Agradeço o convite por estar aqui conversando com vocês e que a paz de nosso querido Mestre Jesus esteja nos nossos corações hoje e sempre. O assunto que a gente escolheu para falar hoje faz parte dos pilares da doutrina espírita, é a reencarnação. Deus, o universo, a comunicabilidade, as leis, a reencarnação são parte dos princípios básicos da doutrina espírita. E a doutrina espírita, que nos socorre sempre que precisamos, né? Para que ela possa nos guiar, nos auxiliar, nós precisamos compreendê-la, né? Já disse outras vezes isso aqui, repito hoje, né? Para que alguma coisa nos seja útil, nós precisamos sempre compreender. Então esse é o nosso objetivo aqui, a gente falar sobre a reencarnação, fundamentar o que é a reencarnação, porque também às vezes a gente repete as coisas simplesmente, eu acredito na reencarnação, eu acredito na reencarnação, mas eu preciso ter convicção de que ela realmente existe, né? E nós vamos fundamentar aqui essa questão, né, de por que é que a reencarnação realmente existe, né? Vamos falar dos tipos de reencarnação e vamos falar da necessidade de nós aproveitarmos essa oportunidade de estarmos aqui hoje reencarnados, né? Essa oportunidade que faz parte das leis divinas, de nós resgatarmos as nossas faltas do passado. Então vamos lá. Então, reencarnação. Nós só podemos, enquanto espíritos ainda em estado evolutivo, né? Enquanto espíritos que ainda não chegaram ao ápice da evolução, que ainda não atingiram a máxima evolução possível à criatura, nós vamos estar em dois estados. Ou vamos estar na erraticidade, no plano espiritual, ou vamos estar encarnados aqui, como nós estamos nos vendo agora com os olhos da carne aqui, salvo se tiver algum vidente aqui que esteja vendo os espíritos, né? Mas enfim, nós estamos aqui nos vendo encarnados. E depois que esse corpo físico perece, que ele para de funcionar, como é natural e faz parte das leis divinas, nós retornamos ao plano espiritual, passamos o período necessário lá para nos adaptarmos e prepararmos uma nova volta aqui para o plano terreno. Esse processo se chama reencarnação, que é o que a gente vai falar hoje aqui, né? Para fundamentar a reencarnação, primeiro nós precisamos falar de Deus, né? Veja que Kardec compilou os ensinos dos espíritos, especialmente em 5 livros, né? O Pentateuco Kardeciano, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese e o Céu e o Inferno. E o primeiro livro que ele compilou a partir do ensino dos Espíritos é o Livro dos Espíritos. E a primeira questão que ele fez aos Espíritos para trazer a resposta para nós que é Deus? E na sua imensa sabedoria, né, Kardec, um espírito bastante evoluído, né, e preparado para a sua missão, ele não pergunta quem é Deus, para fugir da condição de Deus antropomórfico, né, do Deus homem, do velhinho de barba branca que fica sentado numa nuvem jogando raio em quem não se comporta, ou jogando flores para quem é bonzinho, né? E nem o que é Deus, para fugir da questão do artigo, né, do objeto. Então ele pergunta que é Deus. E os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus criou a tudo e a todos. Ele sempre existiu e sempre existirá. É difícil já para a nossa cabeça entender isso, né? Tanto que nas próximas questões do Livro dos Espíritos, Kardec vai fundamentando ainda mais sobre Deus, vai ensinando ainda mais sobre Deus, né? Os Espíritos vão nos ensinando, e chega um momento que eles dizem que por hora é o que nós conseguimos compreender da divindade. Porque nós não temos evolução o suficiente ainda para entender Deus na sua plenitude. Compreender a Deus na sua plenitude somente os espíritos crísticos, como o querido Cristo Jesus, né? Na questão 13ª, Kardec, a partir do ensino dos espíritos, ele fala dos atributos da divindade.
Deus é imutável, é imaterial, é único, é onipotente e é soberanamente justo e bom. Eu quero me apegar a esse atributo da divindade para fundamentar a questão da reencarnação. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem na bondade de Deus. Deus não é somente justo, seria frio, e nem somente bom, porque senão ele ficaria passando a mão na nossa cabeça. Ele é soberanamente justo e bom. Ele criou leis perfeitas, das quais a reencarnação faz parte, porque, sendo ele perfeito, nós não poderíamos esperar dele uma obra diferente do que a perfeição. Então, as leis de Deus são perfeitas e a reencarnação faz parte destas leis. Como compreender a vida? Como compreender as vicissitudes da vida se a gente não compreende a reencarnação? Como entender que há 2, 3, 4 mil anos atrás, a vida nesse planeta que habitamos hoje era mais difícil, era muito mais difícil do que a condição que vivemos hoje. Eu costumo brincar que dava dor de cabeça e não tinha aspirina para comprar na farmácia, né? Tinha gente que desencarnava, tinham espíritos encarnados que desencarnavam por conta de dor de dente. E a ciência mostra isso na análise que faz de fósseis encontrados pelo mundo afora, né? De espíritos desencarnando por questões muito simples de saúde. E hoje a gente tem à disposição uma série de recursos para a gente ir viajar para um outro país, quase para um outro planeta, estamos com um pezinho lá, né? Para ir para um outro país, aí 5, 6, 7 horas de viagem a gente está lá, dependendo da distância, né? Antigamente não era assim, né? Não precisa ir muito longe, há um século atrás, um pouco mais, uma viagem de navio, sei lá, levava 10, 15 dias para vir da Europa até aqui. Então como? Espera aí. Como pode ser assim? Deus gosta mais de nós, então, né? Nós podemos assistir palestras na internet, nós podemos baixar livros, nós podemos comprar livros. Há 150, 200 anos atrás não era tão simples assim. É porque Deus, ele não é justo e não é bom, né? Porque ele gosta mais de nós do que gostava daqueles espíritos daquela. Não, não é assim. Quando a gente fundamenta isso tudo com a reencarnação, a gente vai entender o seguinte: aqueles espíritos lá atrás e esses espíritos de hoje, nós somos os mesmos espíritos que vivíamos condições diferentes por questões evolutivas, por necessidades evolutivas. Naquela época, precisava ser mais difícil, porque nós precisávamos nos desenvolver mais. E à medida que a gente evolui, os desafios são outros. Não significa que hoje esteja, do ponto de vista material, sem dúvida está mais fácil, mas do ponto de vista moral, nós temos desafios imensos para vencer ainda, né? Então as coisas vão evoluindo, vão melhorando, na medida que nós espíritos vamos crescendo. E a reencarnação, ela justifica isso tudo. Porque se a gente não acreditar, se a gente não tiver convicção de que reencarnação realmente existe, nós vamos ter que pensar que Deus não é soberanamente justo e bom. O que não cabe dentro da doutrina espírita. Da mesma forma que não cabe dentro da doutrina espírita não ter convicção na reencarnação, não cabe pensar que Deus não seja soberanamente justo e bom, certo? Porque ela vem explicar que não há privilégios. Há sim um processo evolutivo. Mesmo no momento atual, alguns de nós sofrem mais do que outros. Não é fato? Então, o que pensar? Deus privilegiou alguns, e eu não estou falando aqui do ponto de vista material, tá? Eu estou falando de sofrimento moral. Porque tem muita gente morando em palácio que daria tudo para ter um sossego moral, estar morando numa choupana e ter sossego moral. Então, eu estou me referindo aqui a sofrimento moral, né? Por que alguns sofrem moralmente e outros não? Porque Deus privilegiou a uns e não a outros? Não. Porque no processo de evolução, nós somos responsáveis pelo nosso próprio crescimento. Eu vou ler um texto daqui a pouco da Gênesis que vocês vão ver. Ninguém vai fazer a evolução por nós. Nós temos que fazer a própria evolução. E o que isso tem a ver com a reencarnação? A reencarnação é ferramenta da lei divina para que a gente faça o exercício de evoluir.
Por isso nós estamos aqui, para que a gente evolua, né? Esse texto que está aqui eu tirei da Gênesis, eu não vou ler ele porque eu já acabei falando de tudo que está escrito aqui, tá? Mas está em Gênesis, no capítulo de reencarnações, no item 33. Tudo que eu falar para vocês está fundamentado em algum livro, vai estar aqui no rodapé, tá? Porque milagre não existe, se saísse da minha cabeça seria milagre, né? Melhor pegar o que o Kardec escreveu. As desigualdades dos seres só poderá ser explicada como escala evolutiva, e todos, sem privilégios, nem exceções, passarão pelos mesmos roteiros e oportunidades, não importando a época, porquanto a eternidade não poderá ser medida nem avaliada com a nossa mente finita. Isso está a Visão Espírita nas Distonias Mentais, de Jorge Andréa. Jorge Andréa, notório autor, que desencarnou, autor espírita, que desencarnou há pouco tempo atrás, com 100 anos de idade, dedicados à doutrina espírita. Esse livro é muito bacana, A Visão Espírita nas Distonias Mentais. Eu tirei isso da introdução do livro. É o que eu estava falando. Não tem como a gente entender os sofrimentos que a gente encontra pelo nosso caminho e que a gente olha no caminho dos outros, se a gente não tiver em vista, que não tiver convicção de que realmente existe a reencarnação. E veja que ele coloca um ponto que eu tinha falado para vocês também, né, quando eu falei que Deus é eterno. E a nossa mente finita, a nossa mente ainda pouco desenvolvida, a gente tem dificuldade, porque quando a gente fala o que é eterno, de pronto a gente responde, né? Algo que nunca foi criado, sempre existiu e nunca deixará de existir. Tudo bem, conceitualmente feito, é fácil de falar, mas a gente compreende de fato que é isso. Tá, mas como assim? Sempre existiu. O que tinha antes? Não, não tinha antes. E o que vai ter depois? Não, não vai ter depois. Sempre existiu e sempre existirá. Então a nossa mente, nesse momento, ainda com capacidade de interpretação finita, a gente não consegue entender isso tudo. Por isso que só os espíritos crísticos vão compreender a Deus na sua plenitude, né? Qual o objetivo de estarmos encarnados, né? Posto que a reencarnação existe, porque senão não acreditaríamos na soberana justiça e bondade de Deus. Então, todos aqui, temos convicção de que a reencarnação existe, né? Vamos falar de qual o objetivo da gente estar aqui reencarnado. Por que nós estamos aqui? Muita gente dorme ainda o sono sem sonhos, como fala Joana de Ângeles em um de seus livros, se não me engano, no livro... esqueci. Já veio o nome do livro na cabeça, daqui a pouco eu vou lembrar. O Ser Consciente. Mas muitos ainda seres humanos vivem o sono sem sonhos, quer dizer, não despertaram ainda para a realidade do que eu estou fazendo aqui. Nós já paramos para pensar, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu estou nesta casa espírita aqui assistindo uma palestra? Por que é que eu renasci naquela família e não na outra? Por que eu tenho aquele trabalho e não o outro? Se a gente parar para se perguntar, a gente vai criar inúmeras interrogações na nossa cabeça e que a doutrina espírita vão ajudar a responder. Deus lhes impõe a reencarnação, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Todos nós, e é lei de Deus, todos nós chegaremos à perfeição. E sairemos então do ciclo das reencarnações. Os espíritos crísticos, os espíritos que atingiram a máxima evolução possível a criatura, eles não têm mais necessidade de reencarnar. Reencarnam se quiserem, como o querido Mestre Jesus, que abriu mão da sua condição física e não moral, né? Física e não moral, né? de espírito crístico para vir ter aqui conosco. E imaginem que esse espírito querido e amado, chamado Jesus, já era um espírito crístico há 4,5 bilhões de anos, gente. O Cristo Jesus é coautor deste planeta que nós habitamos. Está no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E essa terrinha que a gente põe o pé aqui, esse planeta chamado Terra, tem 4,5 bilhões de anos aproximadamente. Então esse espírito já era crístico há 4,5 bilhões de anos. Olha o amor dele por nós. Ele veio aqui ter com nós espíritos ainda tão atrasados para nos mostrar o caminho. Mas todos nós chegaremos a esta perfeição. Todos. É lei de Deus.
pode demorar, pode ir mais rápido, depende só de nós. Todos nós chegaremos à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Para evoluir, nós vamos ter que reencarnar. Vamos ter que passar por esse processo de reencarnação. Visa ainda outro fim, a encarnação, ou de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Eu vou me ater à questão de chegar à perfeição. Nós reencarnamos aqui, desencarnamos, voltamos, ficamos naquele ciclo que eu mostrei lá no começo, para a gente ir evoluindo. Por que isso, gente? Porque ninguém vai fazer por nós o processo evolutivo. Eu não posso fazer a evolução dos meus filhos, eu não posso fazer a evolução dos meus amigos, de ninguém. Cada um tem que fazer o seu próprio caminho e a sua própria evolução. É esforço próprio e esforço pessoal. Então não adianta nada eu estar perto do outro, estar conversando com o outro, estar falando de doutrina espírita. Não, não é isso que eu disse. O que nós estamos fazendo aqui é nos desenvolvendo em conjunto intelectualmente. Mas o que vai nos fazer ascender, crescer, subir na escala evolutiva, é a prática do que aqui nós aprendemos. O irmão há pouco aqui falou que o exemplo é o caminho para que a gente possa auxiliar os outros. E é verdade. Agora, para mim dar o exemplo, eu preciso fazer a evolução dentro de mim. Eu preciso me esforçar, eu preciso carpir o meu terreno, né? Não tem outro jeito. Eu posso até divulgar a doutrina, divulgar outras doutrinas religiosas, porque não é só a doutrina espírita que é boa, todas as doutrinas que reconduzem ao Pai são boas, né? Então, elas podem nos dizer qual é o caminho, mas quem vai fazer o caminho somos nós mesmos, né? E aí diz o seguinte, esse trecho que eu gosto muito, e que eu tirei da Gênesis no capítulo 7, capítulo 11, item 7. O que Deus permite que seus mensageiros lhe digam, e o que, aliás, o próprio homem pode deduzir do princípio da soberana justiça, que a gente leu lá no começo, né? Atributo essencial da divindade é que todos procedem do mesmo ponto de partida. Deus não criou ninguém um pouquinho mais inteligente. O Ilo, não gostei muito do Ilo, eu não vou criar ele tão inteligente. Eu gostei mais da Alquínia, eu vou mais... Não, todos nós partimos do mesmo ponto de partida. Somos lançados ao rio da evolução a partir das mãos do Criador, para que façamos a nossa jornada do átomo até o arcanjo. Por que existem diferenças evolutivas? Por causa dos esforços diferentes de cada um, e porque espíritos são criados o tempo todo e em tempos diferentes. São todos criados iguais e partem do mesmo ponto, mas são criados em tempos diferentes. É que todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais. Progredir pelas atividades individuais. Que todos atingirão o grau máximo da perfeição com seus esforços pessoais. Que todos, sendo filhos do mesmo Pai, são objetos de igual solicitude, que nenhum há mais favorecido ou melhor dotado do que os outros, nem dispensados do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Todos nós viremos a ser um dia espíritos crísticos. Mas todos nós teremos que nos esforçar e dominar as nossas más tendências para que um dia atinjamos a perfeição. Onde é que se encaixa a reencarnação nessa história toda? A reencarnação é a matrícula na escola onde nós vamos aprender e exercitar e nos depurar para que nós possamos evoluir. É na reencarnação que a gente aprende a dominar as nossas más tendências. Na reencarnação, por exemplo, a gente tem a oportunidade do esquecimento do passado, que muita gente entende como uma dificuldade, que na verdade é um grande benefício que Deus nos oferece. Quando eu reencarno para fazer a minha evolução, como está ali na questão 132, eu preciso dominar as minhas tendências, aquilo que eu trago dentro de mim e que precisa ser modificado, os núcleos de impotenciação, como diz Jorge Andréa. E isso tem a ver com o outro.
Eu preciso resgatar as minhas faltas com o outro. E como eu vou fazer isso se eu olhar para o lado e disser: ah, meu filho querido, fui eu que te assassinei na vida passada? Não tem. A gente precisa ter o esquecimento do passado. Ah, querido colega de trabalho, não tem problema que você puxe o meu tapete, porque fui eu que puxei o teu na outra existência. Não. Nós temos o esquecimento do passado, por quê? Porque nós não sabemos lidar com essas situações e precisamos desse esquecimento para que a gente possa resgatar as faltas. Aí a gente começa a entender a importância da reencarnação e a importância de não nos lembrarmos claramente, né, porque intuitivamente nós nos lembramos daquilo que fizemos outrora. Como é que isso tudo funciona? Bom, como eu falei, né, conforme estão nos livros, aliás, eu não falei, né, estão nos livros, né, que nós somos lançados ao rio da evolução a partir das mãos do Criador para fazer a nossa jornada do átomo até o arcanjo. Vamos passando por todos os reinos da natureza, vamos aprendendo o que cada um desses reinos da natureza tem para nos ensinar, e hoje nós estamos no reino hominal. E eu coloquei 3 pontinhos até o arcanjo, porque vai demorar um pouquinho. Se eu não botasse os 3 pontinhos, aquela reta ali ia passar das nuvens, provavelmente, né? Então a gente vai ter que... Diz na Gênese que entre o reino nominal que a gente habita hoje e a condição de espíritos crísticos, existem outros reinos que a gente nem imagina. Está na Gênesis. Então nós vamos adentrar o reino nominal, que é onde a gente está hoje. Quando a gente adentra esse modelo, esse gráfico aqui, eu já apresentei aqui em outra ocasião, né? Mas eu vou repetir porque é interessante para compreender isso tudo da reencarnação, né? Quando a gente adentra o reino nominal, brota em nós a razão. Nós nos diferenciamos dos animais, entre outras coisas, pelo desenvolvimento da razão. E veja que eu digo que brota em nós, né? Porque nas primeiras reencarnações como homens, como seres humanos, essa razão está altamente embotada. Nós somos mais parecidos com os animais do que com a condição que temos hoje, né? Mas, neste momento em que brota a razão, a natureza nos abandona. Não no sentido pejorativo, mas no sentido de... Até aqui, até a condição de ser humano, eu te provi as condições para que tu evolua. A partir de agora é com tuas próprias pernas. E por isso que, naquele texto anterior, atividades individuais, esforços pessoais. O cachorrinho, tinha 2 ali embaixo agora, ele não sabe que ele tem que vir aqui. Ele não tem noção de Deus, ele não tem noção de evolução, não tem noção de nada, mas nós temos. Então, nós temos a nossa responsabilidade perante o nosso processo evolutivo. E o que é que, à medida que a razão cresce, nós evoluímos, né? E o que é que faz com que essa razão cresça? A nossa razão cresce à medida que cresce a nossa bagagem de ser humano. Conforme está em o Evangelho segundo o Espiritismo, a bagagem que nós levamos de uma reencarnação para outra é a nossa inteligência, o nosso conhecimento e os nossos valores morais. Quando a gente desencarna, não vai o computador, não vai o relógio, não vai o celular, não vai nada disso. O que vai é a nossa inteligência, o nosso conhecimento e os nossos valores morais. A nossa evolução está fundamentada aí. E à medida que esses atributos crescem, a nossa razão cresce. E a nossa razão nos leva para outro capítulo da lei, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos permite fazer escolhas. E o livre-arbítrio, no momento que a gente vive, porque a nossa razão não está totalmente desenvolvida, ele é bastante embotado ainda, mas nós já podemos fazer escolha. As escolhas são limitadas, estamos ainda bastante à mercê do determinismo, né? Que é o momento em que nós não vamos poder fazer escolhas. O determinismo é o momento em que eu não vou escolher, a lei vai me impor uma condição, mas mesmo assim eu posso fazer escolhas. A questão é que as minhas escolhas vão levar ao determinismo da lei. E aí eu vou ficar à mercê de outro capítulo da lei divina, que é a lei de ação e reação. Então, mesmo no momento do determinismo, houve um instante da minha existência, da minha vida, que eu pude fazer a escolha. E uma vez feita a escolha, eu vou sofrer as consequências dela.
como o exemplo que eu dei da outra vez que eu estava aqui, a decisão de abrir a mão é minha, certo? Quem decide aqui se eu vou abrir a mão? Sou eu. Meu livre-arbítrio decide se eu abro a mão ou não, né? Depois que eu abrir a mão, a caneta vai cair. Que tem uma lei da física que diz que matéria atrai matéria na proporção direta de suas massas e no inverso do quadrado da distância. Também conhecida como lei da gravidade, lei gravitacional. Essa caneta vai cair a 9,8 metros por segundo ao quadrado e não tem melhor advogado do mundo que possa revogar a lei da gravidade. Não vai adiantar, essa vai funcionar. Então ela vai cair. A decisão de abrir a mão foi minha, mas depois que eu abri, ela caiu. As escolhas que eu fizer, o meu livre-arbítrio vai me levar a fazer escolhas das quais eu vou ter que sofrer as consequências, boas ou más. Estão entendendo? Eu vivo hoje, nessa reencarnação, as consequências das escolhas que eu fiz outrora. E amanhã estarei vivendo as consequências das escolhas que eu faço hoje. Reencarnação. Por que é que eu estou aqui? Aproveite a reencarnação. Não desperdice a oportunidade que está aqui. Procure fazer certo. O bom espírita se reconhece pelo esforço que faz por domar as suas más tendências. O bom espírita e o bom homem não é aquele que já resolveu tudo. Aquele que já resolveu tudo é espírito crístico. O bom espírita e o bom homem é aquele que trabalha por dominar as suas más tendências. Eu sei que eu tenho uma má tendência. Eu luto, trabalho para modificar ela. E isso me faz ascender na escala evolutiva. Isso são escolhas acertadas. No momento que eu faço a escolha de me modificar para melhor, uma legião de bons espíritos vão vir em meu socorro. A começar pelo espírito protetor que me acompanha, e que todos nós temos um espírito bom, amigo e muito mais evoluídos do que nós que nos acompanha. Mas eu preciso fazer a escolha certa. E não tem como eu plantar espinho e colher margarida. Não adianta. Se eu plantar espinho, eu vou colher espinho. Se eu plantar margarida, eu vou colher margarida. Na reencarnação. Tudo isso faz parte do processo reencarnatório. A ação e reação nos leva para o assunto que nós estamos tratando hoje. Leva para a reencarnação. A reencarnação é o palco do bom combate. É aonde eu vou resolver isso tudo. É aonde eu vou ter o esquecimento do passado, para que eu possa trabalhar essas minhas faltas. Para que eu possa receber no meu lar aquele que eu prejudiquei ontem. Para que eu possa receber no meu lar aquele que eu auxiliei ontem, que veio em meu socorro. A gente começa a entender as desavenças no lar. Os afetos no lar. Os complexos de Édipo, os complexos de Electra. Tudo isso a gente começa a entender porque são frutos de escolhas de outrora, que se refletem hoje na nossa reencarnação e que precisam ser trabalhadas. Porque a nossa reencarnação, aqui e agora, é a oportunidade que Deus, nosso Pai, que Jesus, o querido Mestre, está nos dando. Que a lei divina está nos dando. O que eu estou fazendo com a minha reencarnação? Essa é a grande pergunta. Santo Agostinho recomenda que no final do dia, questão 919 do Livro dos Espíritos, faça uma análise do dia. É uma questão que tem uma resposta enorme. Leiam, se vocês puderem, hoje. Faça uma análise do dia. Veja o que eu fiz de certo e o que eu fiz, e os equívocos que eu cometi, para mim potencializar aquilo que é certo e trabalhar os equívocos que eu cometi. E para analisar os equívocos é relativamente fácil. Eu tenho que comparar com aquele que é o modelo e guia, com aquele único modelo e guia que nós temos, que se chama Jesus Cristo. Se o que eu fiz está em acordo com a lei de Deus, está em acordo com os ensinamentos de Jesus, ótimo, eu continuo fazendo, senão eu preciso me modificar. Então nós precisamos aproveitar a oportunidade de estarmos aqui. Não jogar fora essa oportunidade. Acreditem, tem fila para reencarnar. E essa fila é cada vez maior, porque antigamente tinha famílias, 10, 15 pessoas, né? Hoje em dia as famílias, eu vejo até pelos meus filhos, às vezes nem querem ter filhos, né? Então, assim, existe realmente oportunidade dada, é uma oportunidade que nós temos de estar aqui, não vamos desperdiçá-la, né?
No processo de crescimento moral através da reencarnação, o ser aprimora os conteúdos íntimos, lapidando as arestas e libertando-se das várias camadas de inferioridade, por onde transitou ao longo da jornada evolutiva. Quando se foi despindo dos condicionamentos e impulsos para alcançar a consciência da razão e do discernimento, antegozando o período futuro da intuição ou integração da consciência cósmica. Isso é de Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Gente, nós estamos aqui tirando essas camadas grosseiras. Se a gente for analisar, e eu vou falar já aqui, a reencarnação eu falei que é uma matrícula numa escola para que a gente evolua, que a gente aprenda e evolua. Já vou falar dos tipos de escolas que existem, das classes de mundo, né? Aqui nesse mundo que a gente habita, os nossos corpos são grosseiros ainda, gente. Se eu desencarnar agora, em 48 horas eu não for sepultado, vai ficar um cheiro insuportável aqui, meu corpo vai apodrecer. Porque ainda são corpos grosseiros que estão sujeitos a isso. Nos mundos mais evoluídos já não é mais assim. Então, esse corpo vai evoluir, e isso está em o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, à medida que o espírito evoluir para habitar corpos melhores. Então, vamos reencarnar em corpos melhores. Nós vamos nos despir dessa camada grosseira, tanto primeiro espiritual, para refletir no físico, né? Para que a gente, então, um dia possa estar integrado na consciência cósmica de fato. Imagine, gente, quando a gente para meditar, às vezes, que a gente se recolhe num estado íntimo, que a gente procura Deus dentro da gente, aquele momento que a gente realmente relaxa, que a gente parece que está flutuando, já sentiram isso? É ótimo isso, parece que a bateria da gente fica recarregada. Isso já é muito bom. Imagine o dia que a gente estiver integrado à consciência cósmica. Se isso já é muito bom, imagine o que é estar integrado à consciência cósmica. Chegaremos lá. Depende só do nosso esforço pessoal, né? Bom, reencarnar é estar matriculado numa escola. Dá para pegar um cidadão formado em medicina, um cidadão formado em engenharia, e matricular ele no pré-primário, ou no primeiro ano da escola. O que vai acontecer? Não vai servir para nada. Ele vai pegar e vai embora, certo? Dá para pegar uma criancinha que está no primeiro ano lá do primário. Agora eu denunciei minha idade, né? Primário acho que nem existe mais, né? Mas está lá no primeiro ano do primário e matricular essa criança direto numa faculdade de medicina, de engenharia, não vai dar, certo? Ela não vai conseguir. Então, cada escola, cada ano da escola é apropriado para a nossa condição de conhecimento, não é assim? Os mundos são da mesma forma. Kardec divide de forma didática, e ele fala que é didática, que não existe uma fronteira pré-estabelecida, né? Mas ele divide em 5 categorias os mundos. Como se fosse 5 anos de escola, adequado à condição evolutiva de cada espírito. Estão entendendo? E aí ele coloca assim, ó, tem os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. A Terra já foi um mundo primitivo, quando aqui habitavam os homens de Neandertal, e eram mais parecidos com os bichos, com os animais, do que com os seres humanos, né? As primeiras, saiu da condição de animal para a condição hominal, vai habitar os mundos primitivos. E veja, teve uma época que eu pensei que aqueles silvícolas, que moram lá no meio da floresta, que nunca tiveram contato com a civilização, eles seriam o equivalente aos habitantes desses mundos primitivos. Mas não, eles já são evoluídos demais para habitar um mundo primitivo, para ver qual é a condição nesses mundos. É muito dura a condição nesses mundos primitivos. Depois vem os mundos de provas e expiações, onde predomina o mal sobre o bem. Características do mundo de provas e expiações é o predomínio do mal sobre o bem, diversidade evolutiva, e aí vocês já estão vendo que essa é a condição da Terra, né? Tu tem
espíritos como Francisco Cândido Xavier, por outro lado, tu tem um espírito lá que está querendo atirar em todo mundo, tu tem um Divaldo Pereira Franco, tu tem um Einstein, tu tem espíritos evoluídos e tu tem os outros que estão lá se preocupando mais de tirar vantagem dos outros do que de evoluir. Então isso é uma característica também dos mundos de provas e expiações. Depois os mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, desculpa, repousando das fadigas da luta. A Terra está por se transformar no mundo de regeneração. Aliás, o mundo de regeneração já começou em 2010, segundo Bezerra de Menezes. Mas, por que não mudou ainda? Porque, como eu falei, nada dá salto, né? Kardec disse que essa divisão é didática, né? Não anoitece provas e expiações e amanhece regeneração. É gradativa a evolução, mas já começou. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, ainda existe o mal, mas o bem sobrepuja o mal, e veja que o mal nesses mundos não é tão perverso quanto o mal que existe aqui, né? E depois os mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 4, primeiro parágrafo. Então nós, aqui reencarnados, estamos matriculados nesta escola, porque é aqui que nós temos que estar. Eu gostaria tanto de estar no mundo ditoso, não ia adiantar eu estar lá. Eu não ia lá no mundo ditoso encontrar as ferramentas que eu necessito para fazer a minha evolução. Eu preciso estar aqui em contato com aqueles que eu prejudiquei, para que eu possa perceber o mal que eu causei e assim eu possa me melhorar. E veja, nosso Pai, nesse processo de nos dar a oportunidade de evoluir, tem duas formas, basicamente, aqui didaticamente também, da gente evoluir. A primeira é através do trabalho. Eu desencaminhei muita gente, de repente nosso Pai me dá a oportunidade de ter essa muita gente comigo e reencaminhar. Através do trabalho. Já a segunda oportunidade não é bem assim. A segunda oportunidade é através do trabalho. A terceira é diferente das duas primeiras, é através do trabalho. A terceira, a quarta, a centésima é através do trabalho. O problema é que nós somos espíritos preguiçosos ainda, e não briguem comigo. Se quiserem brigar, briga com Joana de Ângeles, que foi ela que falou, né? E a gente insiste em viver no mundo de ilusões. Aí, Deus manda sempre a professora ajudar a gente. Já ouviram falar da professora? O nome da professora tem 3 letras. D, O e R. A dor. A dor vem nos arrancar da ilusão no qual a gente vive e fazer com que a gente progrida. Mas a primeira, a centésima oportunidade é sempre através do trabalho. Mas a gente quer viver em berço esplêndido. A gente não quer fazer aquele esforço pessoal que está lá da Gênesis que eu nem no começo. Aí não adianta. Como o nosso Pai nos quer imensamente bem e quer que a gente evolua, quer que a gente esteja integrado à consciência cósmica, quer que a gente seja espírito crístico, Ele manda a dor para arrancar a gente da ilusão e daí a gente evolui. E isso tudo na nossa encarnação. Vou pular umas coisas aqui porque o relógio está me obsediando ali. Esse processo na reencarnação da gente recuperar as nossas faltas do passado, da gente resgatar essas coisas que nós precisamos trabalhar dentro de nós, eu tirei lá essa regeneração, eu fiz um resumo aqui do que está no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7º, na Código Penal da Vida Futura, itens 16 e 17. Acredite em mim, está tudo lá, está tudo escritinho aqui, mas eu vou falar para ir mais rápido. O primeiro passo, a gente reencarna para evoluir. Para evoluir, a gente tem que resolver os nossos problemas, né? O bom espírito e o bom homem se reconhece pelo esforço que faz por domar as suas más tendências. Para evoluir, nós temos que domar as nossas más tendências, né? O primeiro passo para nós domar as nossas más tendências, para nós nos modificarmos, é o arrependimento. Se eu não me arrependo daquilo que eu estou fazendo, eu vou continuar achando que aquilo que eu faço está certo. Ou é mentira? Não é assim?
Pô, se eu estou fazendo tudo errado, mas eu acho, não, legal, é assim mesmo, tem que ser, eu tenho que enganar os outros mesmo, eu vou continuar fazendo, porque eu acho que está certo. A partir do momento que eu me arrependo do que eu fiz, aí eu vou dizer, opa, peraí, o que eu estou fazendo não está legal. Eu preciso me modificar. Então, o primeiro passo para me mudar essa minha condição é eu me arrepender do que eu estou fazendo de errado. Me arrependendo não significa que eu modifiquei a minha condição íntima, certo? Porque é que eu faço as coisas erradas, aqui eu não gosto da palavra errada, mas eu vou usar ela, tá? Por que eu faço as coisas erradas, as coisas com base na minha ignorância? Porque dentro de mim, o modelo mental que me leva a tomar decisões está fundamentado no erro, na ignorância, não é assim? Como é que eu avalio as coisas que me cercam? Com base nos modelos mentais que eu trago dentro de mim. Então eu tenho que quebrar esses paradigmas, eu tenho que modificar essa minha condição íntima, eu tenho que pensar diferente, criar modelos mentais diferentes. E sabe como se faz isso? Expiando. Expiação, de uma forma bem simplória aqui, é modificar uma condição íntima. Expiação e prova é modificar essa condição íntima. É transformar aquilo que me leva a tomar más decisões em modelos que me auxiliem a tomar decisões melhores, que me façam crescer. Então eu me arrependo e eu entro em processo de expiação na reencarnação. Lembram lá a questão 132 do Livro dos Espíritos? Objetivo da encarnação, que uma delas é a expiação. Então, eu vou expiar as minhas faltas, eu vou me reconstruir intimamente, para depois eu ir reparar com o outro. Quer ver como são as coisas? Eu vou lá e brigo com uma pessoa, vou lá e brigo com o Joãozinho. Aí eu briguei com o Joãozinho. Por que eu briguei com o Joãozinho? Porque eu sou um egoísta. E eu não queria dividir alguma coisa com o Joãozinho, daí o Joãozinho foi lá e pegou e eu briguei com o Joãozinho. Aí eu chego em casa e me arrependo de ter brigado com o Joãozinho. Aí eu vou lá pedir desculpa para ele. Aí eu digo, Joãozinho, desculpa por ter brigado contigo. Daí ele diz para mim, não, eu não te desculpo. Tu brigou comigo, eu não te desculpo. Daí eu olho para o Joãozinho e digo, quer saber, vamos continuar brigando então, porque eu também não gosto de ti. Sabe por que isso? Porque eu me arrependi e fui direto para a reparação, sem modificar o que eu trago intimamente dentro de mim, que me levou a brigar com o Joãozinho nesse exemplo hipotético. Agora, se eu me arrependo, eu entendo porque eu briguei com o Joãozinho, eu começo a trabalhar aquela condição que me levou a brigar dentro de mim, e isso é a expiação. No momento que eu for pedir desculpa para ele, ele vai dizer, eu não te perdoo, eu vou dizer, não tem problema, Joãozinho. Um dia a gente vai se entender, porque faz parte das leis de nossos pais. Estão entendendo a diferença? Conta Álvaro Crispino, um querido amigo espírita, quando ele esteve ali em Joinville, numa atividade que a gente chama de café palestra. O cidadão morava em São Paulo, aí era casado, uma moça que ele amava muito, tinha 2 filhinhos que ele adorava, e um colega que morava lá no extremo norte do país estava em dificuldades, e ele chamou esse colega para morar com ele ali em São Paulo para tentar ajudar esse amigo. Esse amigo veio, se apaixonou pela mulher dele e traçou um plano ardiloso para assassiná-lo e ficar casado com a mulher dele e ficar com os filhos. Botou em prática, assassinou ele, deu um tiro nele, ele desencarnou, como ninguém sabia o que tinha acontecido nesse seu plano, ele casou com a mulher desse amigo, ficou lá padrasto dos filhos e segue a vida. Esse que desencarnou chegou revoltado, obviamente, no plano espiritual, né? E lá recebeu socorro, passou por tudo que tinha que passar, e daí esse que cometeu o assassinato, com remorso extremo, desencarna e vai para o plano espiritual também, recebe socorro. Nosso pai não abandona ninguém. E daí lá falou para o mentor espiritual dele, né? Eu vou lá pedir desculpa para aquele lá que eu matei, né? Porque, poxa vida, eu fiz tudo aquilo, né? Ele vai lá pedir desculpa, daí aquele cidadão diz, não, eu não te desculpo. Eu estava no auge da minha vida, com a pessoa que eu amava, com os filhos que eu amava, eu não te desculpo. Daí ele volta para o mentor dele lá e diz, poxa, precisamos fazer alguma coisa por ele, ele não consegue me desculpar. Aí o mentor disse, tá, tu vai reencarnar então. Aí o cidadão não entendeu, disse, pô, outro que não consegue me desculpar, mas eu que vou ter que reencarnar, mas tudo bem, né? Se tu está dizendo, eu vou reencarnar. Reencarnou, se formou lá em engenharia civil, casou com uma moça que ele gostava muito, teve 2 filhinhos queridos, que ele amava,
Um dia ele foi na obra, todo paramentado, capacete, tudo certinho, só que tinha um vergalhão, um ferro de construção, ele tropeçou, caiu no ferro e desencarnou. Ele havia feito outro desencarnar pelo metal da bala e pelo metal do ferro ele desencarnou também. Chegou lá no plano espiritual, o mentor veio receber ele, e daí disse, aí, pô, como é que tá? Como é que tá? Eu estava no auge da minha vida, casado com a mulher que eu amava, com 2 filhinhos que eu amo, eu caí no ferro e desencarno, tu não me ajudou? Aí o mentor deu uma risadinha e disse, agora tu pode ir lá pedir desculpa para o outro que tu vai entender. Vocês estão entendendo? A gente tem que passar pelo processo expiatório. É óbvio. Como eu falei há pouco, tudo pode se aprender através do trabalho, mas como a gente insiste em viver na ilusão, às vezes a gente tem que passar por esses processos. Tá? É isso que está aqui. Então, arrependimento, expiação e prova e reparação. Para quem tiver mais curiosidade de entender um pouco mais, é Céu e Inferno, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. Está aqui transcrito, né? É verdade, acredita em mim. Senão depois eu que vou ter que pagar lá. Está quase no fim ali, tem mais 5 minutinhos que eu vou correr. Então, 3 tipos de reencarnação. Compulsória, proposta e livre. Também é didático, tá? Não tem uma fronteira pré-estabelecida. Importante entender que todos nós somos assistidos na nossa reencarnação. Deus não abandona ninguém. Por mais perverso que sejamos, temos a nos acompanhar um espírito que é muito mais evoluído que nós, que é o nosso anjo guardião. A reencarnação compulsória é aquela em que não há possibilidade do reencarnante fazer escolhas. A perturbação espiritual, o embotamento intelectivo do ponto de vista espiritual dele é tamanho, as faltas graves que ele cometeu não permitem que ele faça a escolha. Até porque se ele escolhesse, ele viria de novo como um déspota, como um rei, como um não sei o quê, com as armas na mão, para cometer atrocidades novamente. Então, esse tipo de reencarnação é para aquele espírito incrustado no mal. Ele está tendo a oportunidade de reencarnar e vai ter que arcar com as consequências das sementes que ele plantou. Não tem muito o que ele fazer. É a reencarnação compulsória, mas mesmo assim, ela é assistida. Mesmo assim, nosso Pai vai assistir esses irmãos. A reencarnação proposta é aquela do livre-arbítrio relativo. O espírito não pode fazer a escolha de tudo que ele quer fazer, mas ele pode participar do processo de mapeamento, entre aspas, né, da sua existência, de uma linha de pensamento de como vai ser a sua existência. Conta André Luiz, por exemplo, num dos seus livros, que o cidadão ia reencarnar, e estavam construindo um mapa reencarnatório dele, e daí ele, André Luiz, né, Francisco Cândido Xavier, que ele queria, não, eu vou resolver isso, porque quando a gente está no plano espiritual, a gente quer resolver tudo, né? Aí a gente lá é bem bonitinho, né? Por isso que precisa reencarnar para ver como são as coisas. Então ele queria resolver tudo de uma vez só. Aí os espíritos dizem para ele, não, calma. Se tu tentar resolver tudo de uma vez só, tu vai falir de novo, não tem como. Resolva primeiro isso, depois isso, calma. Aí tem uma moça que ela ia nascer muito bonita, assim, daí ela tinha problemas com sexualidade, com sensualidade. Aí ela pede para os espíritos para nascer um pouco diferente, porque senão ela não ia resistir de novo à questão da sensualidade. Então veja, são espíritos que romperam com a ilusão. Não estão pedindo para ganhar na Mega Sena, para nascer como uma princesa, não. Estão pedindo aquilo que necessitam para fazer a sua evolução. Por isso que mentores estudam débitos e méritos e programam os principais acontecimentos. Não é imposta, pode-se discutir as alterações aos que podem discernir os interesses genuínos das ilusões. Percebe? Então, e daí tem a reencarnação livre. A reencarnação livre é para os espíritos missionários. Para aqueles que vão vir aqui resolver, não resolver os nossos problemas, né? Porque a gente viu lá no começo que cada um tem que resolver o seu problema. Mas eles vêm dar o exemplo. Eles vêm trazer conhecimento. Está aqui, ó, doutrina espírita, as outras doutrinas religiosas. Kardec era um espírito missionário, veio com a missão de compilar a doutrina espírita.
E aí a gente poderia citar tantos, né? Chico Xavier, Camille Flammarion. E, nossa, daria para passar a noite aqui citando nomes, né, de espíritos missionários. E aqueles anônimos, que estão lá nesse momento numa choupana lá. Ou que às vezes estão lá no castelo, que estão dando seu exemplo. Esses são os espíritos cuja reencarnação é livre. Eles fazem a escolha. Eles não são espíritos crísticos, mas têm a reencarnação, têm uma liberdade muito grande de escolha naquilo que eles vão fazer. Ok? Gente, era isso sobre reencarnação. No finalzinho tive que dar uma corrida por causa do relógio obsessor, né? Milagre não existe, capítulo 13 da Gênesis. Então, tudo que eu falei para vocês, eu tirei desses livros aí. Se saísse da minha cabeça, era milagre. Obrigado pela paciência de me ouvir. Rogo a Deus, nosso Pai, que nos ilumine, que permita que a gente compreenda essa doutrina maravilhosa, porque ela vai nos auxiliar. Que Ele nos auxilie a compreender essa doutrina e que Ele nos dê força de praticar o que a gente aprende aqui. Principalmente, praticar grãozinho por grãozinho, pedacinho por pedacinho, que a gente consiga construir esse eu maior, para que um dia a gente então esteja numa condição de mais felicidade do que sofrimento. Obrigado, e que Deus esteja com todos nós. Nós é que agradecemos, Ilo. Muito obrigado pela explanação, pelo estudo desta noite.